Paz, igreja, pode se assentar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Reverendo, me perdoe por não estar vestido a critério para um culto de domingo. 30 dias na América, a mala já acabou. Eu só tenho as camisetas que eu comprei na Harley. Só está um montoeiro de roupa suja. Mas Deus é bom. Vocês estão bem? Amém. O Senhor é fiel. Hoje eu quero falar sobre o fim da fé cristã. O fim que nos devolve ao início. Eu sempre gosto do trocadilho que Gênesis poderia ser o último livro da Bíblia e Apocalipse o primeiro. Porque o culto que conhecemos hoje, o culto que realizamos hoje, ele não é original. Ele tem um propósito doutrinário. Ele não é eterno. A ordem do nosso culto não é eterna. O que fazemos no culto não é eterno. O que fazemos no ID não é eterno. A palavra como livro doutrinário não é eterno. É eterno como palavra de Deus, essência de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que está escrito aqui? Arrependei-vos, é chegado o reino. E um dia estaremos lá. Então, esse verso lá não se aplica. Mas não deixa de ser o que Deus disse. Então, o que eu quero que a gente entenda? Há uma função no que Deus dispôs. Há um fim. A fé cristã evangélica, ela tem uma conclusão. Ela precisa se concluir. Senão a gente fica rodando em ciclo, achando que a nossa função é vir para o culto no domingo e sentar na cadeira. Por isso a música da garota gerou comoção, porque eu tentei explicar numa live. A gente conhece a palavra fariseu como algo negativo, mas não era algo negativo. Entre o silêncio intertestamentário de Deus, entre a última mensagem do profeta Malaquias e a primeira mensagem de João Batista, Deus ficou supostamente em silêncio 400 anos. E nesse período surgiu todas as seitas do judaísmo, saduceus, essênios, fariseus. E os fariseus eram guardiões teológicos, guardiões da Torá, guardiões da palavra. Qual era a reclamação de Jesus? Jesus não censurava os fariseus. Jesus, com todos os seus discípulos, indo até uma aula de teologia, um culto que os fariseus estavam fazendo. Olha o alerta de Jesus. Ouça tudo o que eles dizem, aprenda o que eles vão ensinar, só não imite suas vidas, porque eles não vivem o que pregam. A informação está correta, a vida que está errada. Ou seja, os homens são mestres, mas eles não encarnam a mensagem. Eles não concluem a fé. O que é fé? Por exemplo, a gente não consegue responder, a maioria de nós, o que é ter fé em Deus. Por quê? Hoje, na nossa cabeça cristã evangélica, Deus existe para resolver problemas. Fé é a cura, a prosperidade, tal coisa. Existe tudo isso no trajeto da jornada. Mas o que é ter fé? O escritor de Hebreus dá uma pista. Diz que é uma postura baseada naquilo que se aguarda. E a palavra diz que nós somos a noiva dele. E alguém que está noivo, alguém que está noiva, faz o quê? Muda toda a sua vida baseado na expectativa do casamento. Então, se os cristãos evangélicos estão aguardando, por que esse aguardar não modifica a vida deles em todas as áreas? Porque a vida não é adaptada à moralidade da pessoa, à sexualidade da pessoa, à vida financeira da pessoa, à conjugalidade da pessoa, à missionalidade da pessoa. Por quê? Porque se eu aguardo, eu mudo as minhas prioridades. Se eu estou noivo, eu não vou mais num restaurante que eu vou pagar 200 no jantar. Só se eu tiver bala na agulha. Se eu não tiver, eu vou dizer, querida, estou guardando o caixa aqui para a festa do casamento, que você estourou o orçamento. E a gente vai acabar o culto e a gente vai comer um cachorro quente. É isso. Se eu estou noivo, eu adapto a minha expectativa ao meu comportamento agora. Então, para a maioria de nós, eu sempre uso
aquele exemplo do hamster na gaiolinha. Eu falei, eu não sei, não estou julgando o hamster, mas será que ele sabe que ele não está chegando em lugar nenhum? Tipo, é só para exercitar? Estou paradão, vou me exercitar. Ou ele acha que se ele rodar aquilo, ele está progredindo, ele está indo para algum lugar. E parece que a gente está assim. Não, e não está indo a lugar nenhum. Porque não consegue reconhecer que a fé nos leva a algum lugar. A fé é projeção, a fé é devolução, a fé é restituição. Não sei se eu dei esse exemplo a última vez que vim aqui, mas é fácil ler Romanos dizendo, destituídos estão da glória de Deus. Falei não, mas vou falar hoje. Todo mundo aceita esse verso, reverendo. Destituídos estão da glória de Deus. Mas para eu conceber esse verso, eu tenho que conceber sua antítese, seu oposto. Eu só posso ser destituído se eu reconhecer que eu fui instituído. Se eu posso perder, eu tinha. Ou seja, Paulo está dizendo as duas coisas. Você perdeu o que tinha, você perdeu o que era. Você foi destituído. E destituir, um dos significados é ser impedido do uso fruto. Você não pode mais usar a glória de Deus. Você não pode mais participar da glória de Deus. É tão pesado isso que Pedro, na primeira carta, diz que a graça de Deus em Jesus Cristo nos torna participantes da natureza de Deus. É para cair do cavalo. Porque assim, a gente tem a tendência teológica e espiritual do diminutivo. Deus, nós. Mas olha o que Pedro disse. A graça de Deus em Jesus te torna participante da natureza de Deus. Por isso que a gente massacra os homens no evento de homem, dizendo o cabeça e o corpo. Então, o teu pecado é pecado de Jesus. Tu vai aceitar isso? Se você é infiel, você não está sendo só. O mundo vai falar mal da igreja e vai falar mal do teu Deus. Por quê? Tu é o corpo dele. Tu é a parte visível dele. E o oposto também é verdadeiro. Tu é a solução em nome dele. Tu é a visibilidade dele. Porque, como eu sempre digo aos homens, a gente nunca viu uma cabeça andando sozinha pelas ruas da cidade. Então, para o cabeça que é Jesus andar, precisa de nós. Conta conosco. Vamos lá, para agora eu solidificar esse entendimento e a gente ir para a palavra. O nosso culto, como nós celebramos hoje, começou em Caim e Abel. E o nosso culto, como ele é hoje, existe por causa de culpa, distanciamento, separação, destituição. Mas não há nenhum relato na Bíblia que Adão ou Eva adoraram a Deus como nós adoramos, como Caim e Abel adoraram. Não está escrito na Bíblia, e Adão adorou, e Adão ofertou, e Adão dizimou, e Adão jejuou, e Adão perdoou, e Adão amou, e Adão foi ao culto. Porque quando não há pecado, tudo que somos é culto. Tudo que Adão era, tudo que Adão fazia, qualquer coisa, trabalhando, arando a terra, namorando com Eva, era adoração a Deus. Por isso que Paulo tenta colocar de volta na nossa cabeça, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. A vida é culto, toda ela. Não tem mais nada secular. Isso é coisa da nossa religiosidade. Tudo é sagrado. Não existe, depois de Jesus, mais geografia santificada, só pessoas santificadas. Nós somos o altar móvel. Nós somos a igreja em movimento. Por isso que Paulo diz, quando vocês reunirem, um tem salmo, um tem cântico, um tem doutrina, um ora em línguas, o outro interpreta, porque não há um ateísmo semanal, não há esse gap evangélico de ateísmo em 6 dias e fé em 1 dia apenas. Estamos em culto 24 horas por dia, porque a nossa fé está se concretizando, e quando ela se concretiza, a gente se torna o lugar da morada. Mas se a gente é crente no domingo e ateu na semana, quem é Deus para nós? A nossa pousada, e não a nossa morada. E pousada a gente só vai nas férias.
Por isso que a gente vem para a igreja para resolver divórcio, pagar boleto, resolver enfermidade, e tudo bem, faz parte. Mas olha só, ele cura 10, 9 vão embora e só um aceita a jornada do discipulado. Mas a gente não pode julgá-los, que nós somos assim. Senhor me cura, Senhor me restaura, Senhor me prospera. Aí o carro chegou, 200 km, para longe de Jesus, para longe da igreja, para longe do propósito. Aí só um tem um simancol, porque os 10 foram. Aí um parou. Opa! Não adianta só ser curado e não ser amado, não ser discípulo. Porque o que adianta? Achar que Jesus prospera e a gente ir próspero para o inferno. Não, tem cura, restauração, prosperidade. Mas o charme disso tudo é a gente ser discípulo. Por exemplo, o oposto também é mentira. Teologia da prosperidade, que engana o povo, do demônio. Da pobreza, do demônio 10 vezes. Porque assim... Eu gostei de tu, cara. Eu não te conhecia, não. Já peguei ali o Instagram e falei, rapaz, é isso, cara. E a gente não aceita. Acha que Jesus foi para a cruz para salvar a minha alma. Não, ele não é o caça-fantasmas, cara, atrás de... A gente caiu completamente. A feiura existe por causa do pecado. Feiura da vida, crime, guerra, divórcio, tudo que não presta vem do pecado de Adão e Eva. A nossa queda é econômica, cultural. Por isso hoje a música é feia. Mundialmente falando, não tem estética. Onde Deus está morto, tudo fica feio. A seca no sertão é por causa disso. Então, se a gente entender, a gente vai, em outras palavras, olha, Adão, tu roubou tudo de mim. Essa é a minha oração, quando eu estou abusado assim, nossa, tem uma área da minha vida que não está funcionando. Eu vou para Deus para brigar. E sempre funciona. Porque às vezes a gente fica crente tão aleluiado que a gente só quer amar Deus. Aí vai amar Deus quebrado, doente, casamento marromeno. E a gente tem que fazer o quê? Lutar pela nossa herança. Como assim, pastor Anderson? Uma nota amassada de $100 dentro da tua carteira, no compartimento secreto, e que você esqueceu, deixou de ser $100? Mas você não pode usar porque você não conhece que ela está lá, você esqueceu. Então a gente só consegue usufruir aquilo que a gente entende. Por isso que Deus gosta de brigar. Por isso que Deus gosta de ser desafiado. Faça a prova de mim quando o assunto é financeiro. Quem tem coragem de fazer prova com Deus? É igual o Bambam chamando o Popó para o ringue. O Popó em menos de 1 minuto. Jesus em 1 segundo derruba a gente. Por quê? A maioria de nós é infiel e sabe que não pode chamar Deus para uma conversa mais incisiva e dura, porque é infiel e tem medo de ser consumido. Abraão, amigo de Deus, Senhor, se há 50 na cidade, se há 40, se há 30, então ele sabe que ele está lutando por comunhão. E ele vai ousar dialogar com o seu Deus. Deus gosta. Aí eu vou para Deus, dizendo, eu quero tudo que é meu, que não seja pecado. Se a herança é minha, eu quero acessar. Que talvez o enxugará dos olhos toda lágrima, a gente chegar lá, saber que tem um container com o nome de cada um de nós, cheio de ferramentas, prosperidade. Aí o anjo vai dizer, o anjo da logística, não adianta chorar mais não, porque aqui no céu não tem utilidade. Era para lá. Você não acessou? Por isso eu falei da palavra. A palavra e todos os princípios que ela ordena é para a gente acessar agora. Não é para a eternidade. A gente vai precisar de dinheiro no céu? De saúde no céu? De médico no céu? De pastor no céu? E por que a gente não está praticando o que a palavra ordena? Para ter acesso ao que ela prometeu?
Não, tá bom ser salvo. Por isso, sempre falo, princípios de uma área não invadem a outra. Cada área da vida, uma jurisdição bíblica diferente. Sou um bom pai. Pode ser um bom pai e um péssimo marido. Pode ser um bom marido e um péssimo pai. Pode ser um ótimo adorador quebrado. E pode ser um cara próspero sem caráter. Porque as pessoas não querem mudar tudo. As pessoas só querem não ir para o inferno. Elas não querem nem ir para o céu. Elas vivem do jeito delas, vêm pedindo um perdão marromeno para o dia da ceia para dizer, oh, Jesus, não vale uma cibalena, mas eu estou por aqui. Como diz no meu Nordeste, não vale o que o gato enterra. Ah, estou por aqui, viu? E não quer que o princípio invada, porque a gente sabe que quando o princípio invade, Deus domina, o Kyrios, o Senhor, o Rei, domina a nossa vida, e a gente vai ter que viver pautado nos seus princípios. E a gente sabe que inicialmente isso é muito caro. Depois a gente passa a entender e ter alegria naquilo. Mas de cara, de início, a gente não quer. E não quero ser o hamster na gaiolinha. Eu quero ser restituído. Cansou essa palavra por causa da teologia da prosperidade, ok? Mas vamos voltar a Romanos. Destituídos estão da glória de Deus. Então você estava sentado numa cadeira, foi tomar uma água, aí um tal de Adão destruiu o negócio. Quando você voltou, tinha um anjo dizendo, você não pode mais. Agora o que é que eu faço? Vai ter que esperar o Messias. Aí o Messias foi para a cruz, resolveu, rasgou o véu, disse, entre confiadamente agora, de novo, na sala do trono. Você é herdeiro comigo e herdeiro de Deus, sozinho. Você é herdeiro sozinho, além de ser co-herdeiro comigo. Você é filho sem mim, e para melhorar a situação, você é filho a partir de mim. Eu era o unigênito e agora eu sou o primogênito. Eu era único com o DNA do Pai. Agora eu sou o primeiro com o DNA do Pai. Siga-me os bons. Mas a gente está aqui, ó. Se Deus quiser. Quiser o quê, cara? Guerra. Porque esse gatinho de rua, que é o diabo, que ruge, só ruge, como o leão, ele não para. Fortaleci a área financeira. Ele, vou pegar o filho dele. Aí se fortalece seu filho, vou pegar o casamento. Se fortalece o casamento, vou pegar o ministério. Se fortalece o ministério, ele vai voltar para o dinheiro. E a gente sempre tem que estar vigilante. Eu sempre falo para os homens que o seu pior dia é o dia do seu milagre, porque é o dia que você baixa a guarda. Sem o milagre você está humildão. Aí no milagre você embriaga. E não dá para falar racionalmente com gente embriagada. O dia da sua vitória é o seu pior dia, porque é o dia que você baixa a guarda e o inimigo entra sem você ver e fica lá sentadinho. Na primeira chance ele... Por isso que eu gosto do filme Os 300 de Esparta. Primeiro combate da guerra, os soldados tudo... só o rei, austero, firme, sem nenhum sorriso. E o narrador, que era o escriba, disse, o rei reconhecia que a guerra apenas tinha começado. E por que a gente embriaga? Porque na primeira resposta a gente acha que a semente que veio é pão. É aqui onde a maioria dos crentes se estribam. Ó Deus, e Deus faz. Mas talvez é teste, velho. Vamos ver se permanece. E a maioria não permanece. Pegou a semente para ser testado em fidelidade. Não, é meu pão. Aí nem semente tem mais. Aí quebra a continuidade. Então, voltando. Se eu fui destituído, eu vou lutar em Jesus para ser o quê? Restituído. Jesus foi para a cruz para restituir. Em Jesus você pode ser salvo para a eternidade, ter caráter, um pleno casamento, ser um bom homem, ser uma boa mulher, acessar os recursos financeiros do reino.
Amigo, depois que um pastor me ensinou que tem o tal do anjo da logística, não deixa esse camarada em paz, hein? Porque os discípulos, os primeiros, Senhor, o teu nome funciona, os demônios se prostram. Ele falou, eu estou vendo os anjos subindo e descendo. Então, Hebreus 1 diz que os anjos são diáconos de quem herda a salvação. Está lá, ministros dos herdeiros da salvação. E a palavra no grego é diáconos. Anjo é diácono. Mas olha só como a gente está distante de ser quem nós somos. Vem um profeta do Pix, vem um profeta do CPF nas igrejas. Olha, vamos no culto, o cara adivinha CPF, cara. E daí, cara? E daí que o cara adivinha CPF? Eu sei, a Receita sabe, a polícia sabe. Aí eu falo bem assim, só é de Deus se ele adivinhar o CPF, se ele souber quanto eu devo e pagar. Aí é um homem de Deus, assim, você deve 50 mil reais e acabei de fazer o Pix. Eu falo, aleluia, é de Deus. Eu tenho um discípulo que é delegado, ele falou que tem quadrilhas hoje por trás disso, que esses caras não são convertidos, não são líderes religiosos, nosso discernimento ele está baixo, e eles organizam quadrilhas, e antes desse cara ir pregar, eles mapeiam as redes sociais das igrejas, e o cara vai dando nome interligado. Aí o povo começa a chorar. Olha que perigo. Quem imagina eu aqui falar, Maria, tia do João. Aí a mulher começa a chorar, achando que Deus vai responder alguma coisa. Mas qual é o foco? O foco é a palavra. Sentindo ou não sentindo, concordando ou não concordando, profetizando ou não profetizando. O que vai ser dito tem que ser dito a partir da palavra. E não do eu vejo, eu sinto. Falei para os homens ontem, estou tintindo. Quem tinte é criança. Adulto está escrito. Jesus resistiu Satanás como? Ele mandava a palavra distorcida, hermeneuticamente, Jesus respondia fundamentalmente. Também está escrito. A verdadeira profecia restitui e não adivinha. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os pés e não bola de cristal. Eu estou vendo. Vendo o quê? Não está vendo nem a própria vida. Por que esse Deus que você vê para falar da vida dos outros não fala da tua? Por que não fala o número da Mega Sena para você? Aí você ganha e dá o dízimo para nós aqui. O falso profeta vai na ganância do povo. Que o povo quer o bolso de Deus e não o coração de Deus, o propósito de Deus, a vida em Deus. Paul Washer diz que o falso profeta é o castigo de Deus ao falso cristão. Você vai pagar caro porque você é infiel. Está aqui a transformação do seu casamento de graça. Você não quer o caminho da palavra, do discipulado, da submissão à sua igreja local. Vem um falso profeta com um salzinho gourmet. Vai ter que fazer um propósito de $3.000. Se você tivesse submisso à sua liderança, ela discipula você de graça. Tem a água ungida aqui, o cajado de Abraão para transformar o teu marido. $1.000. Sai caro. Rebelião sai caro. Desobediência sai caro. Então, profecias que não me levam à obediência bíblica não é bola de cristal, é lâmpada para os pés, ou seja, tem que viver. Eu tenho que trilhar a jornada da restituição. Um crente maduro, ele tem que fazer o cálculo de que, cara, eu sou um bom marido, mas não estou fiel à igreja. Aí você tem que ir lento. Quem está indo muito rápido em algumas áreas da vida, cuidado. Lento, porque é em todas. Sou um bom marido, não sou fiel ao meu pastor. Supre. Estou deixando um gap. Falei para o irmão ali. E aí, pastor, como que está a agenda? Eu chego no Brasil, saio daqui dia 4, vou no podcast Inteligência Lá Limitada, volto para a Keila, fico 3 semanas, porque tem que pagar o que deve. Tenho que chegar em casa, pagar para a cremosa, 4 meninos e 4 cachorros. Minha ausência. Aí supro, consigo sair de novo. Mas imagina, não tenho essa consciência que eu tenho que pagar afetivamente, sexualmente minha esposa, meus filhos,
Aí ela falou, essas 3 semanas, você vai ficar antes de ir para a Europa, você leva, busca, almoça, você vai fazer tudo com os meninos, para compensar sua ausência. Eu te libero como um homem de Deus, mas você tem que estar consciente disso. Aí eu não tenho essa consciência, bum, meu filho se rebela. Aí eu vou dizer, o diabo. Não. Então, posso ser um bom pastor, um bom pregador e um péssimo pai, se não for intencional, e Deus não tem nada a ver com isso. Só quebrei princípio. Se eu quebro o princípio vai me quebrar. É só uma questão de tempo. Se você quebra princípio, o princípio, igual o bumerangue, vai quebrar você. Então nós precisamos voltar para esse lugar que adoramos a Deus desse jeito, e tem que ser a ordem do culto, porque agora a gente, destituído, ele estabelece, por meio de sua palavra, um princípio de reaproximação. Mas a gente precisa entender o seguinte, tudo que ele pede por meio da palavra dele não é uma carência dele, é uma carência da criatura e não do Criador. O Criador é autoexistente, perfeito. Tudo que ele fez é por causa de doçura, generosidade, paternidade. Eu decido amar vocês. Mas ele não tem motivo, não há atrativo em nós. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça, que a gente precisa ser convencido para dizimar. Dizima e viva, ou não dizime e morra. Nas finanças, cara, Deus não precisa disso. Eu sempre dou o exemplo, ridículo, mas para você entender. Jesus, ó. Gabriel passa. Senhor, com todo respeito, o senhor tomou café, tal, o senhor está meio para baixo, meio pálido. Aí Jesus fala, o Anderson não foi no culto hoje. O brinco não dizimou hoje. Alexandre não disse que eu sou lindo, lindo, lindo és. Aí esse mesmo anjo passa no outro dia e Jesus, animado com a equipe angelical lá, dando ordens para a terra. Ô Jesus, o que foi que aconteceu de ontem para hoje? Não, o Alexandre cantou para mim. Ele esqueceu de manhã, mas cantou à noite, que eu sou lindo. O brinco dizimou. E o Anderson foi para o culto no outro dia. Não foi na quarta, mas foi na quinta. Não é uma besteira? Mas é assim que a gente está vivendo. Não vou no culto, Deus está carente que eu vá. Não vou dizimar, Deus está carente que eu faça isso. Não vou louvar, Deus está carente. Irmão, quem precisa de quem? O iPhone que eu plugue na energia ou a energia precisando do iPhone? Quem precisa de quem? Energia autoexistente, pode até matar você se você bobear, levar um choque e morrer. A energia não precisa do equipamento, é o equipamento que precisa da energia. Aí funciona. Porque você pode estar fazendo a coisa certa e não tendo respostas. Porque você acha que você está suprindo uma carência de Deus. E ao contrário, quando você entender, por isso que Paulo, no contexto que o bispo pregou aqui, de dízimo e oferta, Deus ama quem dá com... Não por ganância, não por necessidade, com alegria. Quem faz com alegria? Quem entendeu a energia e reconhece que a aproximação dela nos refaz. A alegria é, agora eu sei porque eu tenho que fazer. Aí você faz no verdadeiro amor, agora você faz no verdadeiro propósito. Não é para barganhar, não é para enganar Deus, não é para encobrir seus pecados, não é para ter mais, porque o adorador sabe que se ele fizer, ele vai ter mais. Mas quando ele amadurece, ele não está focado no mais, ele está focado na glória do Pai. Então, por que a gente é um bom marido? Não é por causa da esposa, é por causa da glória do Pai. A esposa só tem o bônus de ter o marido adorador, o marido que ama Jesus, o marido temente, e vice-versa. Rapaz, fiel à sua esposa,
que nada é fiel a Deus. E a cabeça do adorador é: como eu vou ser infiel a ela, se primeiro eu vou quebrar com ele a aliança? Então, nós lutamos em Cristo para a sustentação do casamento. Não é o contrário, não é o outro, não é o cônjuge. É o peso da palavra nos nossos ombros. É o peso do temor, é o peso do encontro com os olhos que ardem em chamas de fogo. Porque assim, sem isso que eu estou falando, a gente é fiel vigiado, fiel na presença da vigilância do cônjuge. E se a gente trabalhar longe? Lembrei o que eu queria dizer do falso profeta. Vem o cara do Pix e diz: estou vendo um anjo. Aí a igreja, sabe a unção do pirulito, do helicóptero? Aí começa todo mundo. Mas se eu falar bem assim: tu é a morada do Espírito Santo. Amém. Cara, a gente tem mais alegria que alguém diz que viu um anjo, viu um demônio, viu não sei o que espiritual. E a gente não se derrama no fato que nós somos a habitação da presença que o anjo reverencia. Uma das minhas primeiras discipuladoras fez uma vigília na casa dela. Eu não fui. E ela disse: você perdeu. Fizeram uma fogueira na casa e madrugada orando. Daqui a pouco o fogo da fogueira ficava assim, sem ninguém entender nada. Mó bagunça no fogo. E Deus deu a visão aberta para ela. Meu amigo, chega a minha careca, tá arrepiada aqui. Bicho, ela quase desmaia, gritando assim, com os irmãos: meu Deus, estou vendo o anjo. Mas sabe o que chamou a atenção dela? O fogo assim era uma asa do anjo batendo, mas a outra ele cobria o rosto dele. E foi tão maluca a vigília que ela perguntou: por que esse anjo está com uma asa cobrindo o rosto? Porque o Deus dele habita nos discípulos de Cristo. Aí a gente está mais feliz em ver um anjo do que com a maravilhosa notícia que nós somos a morada de Deus. Então, a gente precisa voltar para esse lugar de Adão e Eva, sem um pecado, onde tudo é culto. O xingamento no trânsito, quase natural para todos nós, 5 segundos a gente está consciente de arrependimento. Não é que a gente vai ficar perfeito, é que a gente vai ser ativado com mais facilidade. Ei, presta atenção com o tom de voz que você falou com a sua esposa. Ei, presta atenção, mulher, como você está sutilmente manipulando seu marido. Bum, ativa quase que rapidamente o arrependimento no cristão. Ei, você mentiu. Ei, você não foi corajoso. Ei, isso aqui, você não foi fiel. É um radar, não. Um semáforo interior. Vermelho, amarelo. A gente sabe, cara, quando a gente é adorador. Vermelho, aqui. É aqui que o Espírito Santo fala comigo. Chega, eu sei. Eu tenho que sentar e dizer: onde que eu estou errando? O amarelo é só o alerta. Presta atenção. O verde é flores e borboletas no estômago. Pode ir. Tranquilão. Minha esposa é ninja nisso em relacionamentos. Eu fico todo empolgado. Ela: Anderson. E eu: que é isso, mulher? Não sabe de nada. Aí, quando dá errado, ela volta e diz: eu não disse? Eu falei para você. Eu falo: as esposas são o segundo Espírito Santo. Quando o homem desobedece o primeiro, Deus tenta salvar a vida dele com o segundo Espírito Santo. Qual foi o versículo que eu mandei você abrir? 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como em um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Isso aqui, quando eu descobri a primeira vez, já me fez chorar. O cântico de Moisés, servo de Deus. A palavra de Deus, afirmar que alguém é servo, é algo muito forte.
É o que eu gostaria na minha lápide, sabe? Servo de Deus. Por isso que frases fortes como Billy Graham, você pode vir candidato a presidente? Ele, não vou me rebaixar, não. Ou Charles Spurgeon, meu filho, jamais te permitam que te rebaixem de missionário a rei. É o título mais forte de um homem e de uma mulher. Maria, o anjo fala algo tão complexo que essa gravidez miraculosa, expliquei para os homens ontem que ela poderia ser morta, apedrejada, com essa gravidez sem casamento. Aí ela diz, que se cumpra em mim segundo a tua palavra, sou serva do Senhor. E alguns anos atrás eu não sabia que havia o tal do cântico de Moisés. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó, Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. A gente precisa acessar o espírito das palavras na Sagrada Escritura. Tem uma música do Juliano Som que, quando eu tive o rema do que ele tentava falar, meu Deus. Mais uma vez estou aqui, onde os anjos temem ir. E a música é bonita, eu cantava, eu falei, mas ficava aqui. Oxi, os anjos estão diante da glória, que lugar é esse? Que os anjos temem ir, se eles estão lá. Aí um belo dia eu adorando Deus, Pai, ao Espírito Santo, aqui. A palavra diz que os anjos prescrutam com grande anseio a tarefa que foi dada só aos filhos, a proclamação do Evangelho. Os anjos não são filhos. Os anjos são servos, eles não acessam a intimidade do Pai. Então a gente tem que sair do robótico para entrar naquele lugar que Paulo diz, o Senhor conhece os que são seus. A gente tem que sair do ser evangélico apenas, que é muito bom, e ir para o ser filho do Pai e discípulo de Jesus. E agora eu começo a encerrar. Deus não é Pai de quem Jesus Cristo não é Senhor. A gente tem que sair do lugar evangélico robótico e entrar pela porta do senhorio de Cristo e da paternidade do Pai. Guarde isso. Deus não é Pai de todos. João 1 diz isso. Os que receberam poder para se tornarem filhos. E qual é a porta? Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, eu te quero como Pai. Você vai ter que beijar o filho, Salmos 2. Beija o filho para que o pai não se irrite. O judeu crê no mesmo Deus da Torá que nós. Os muçulmanos, as 3 religiões abraâmicas. Mas o Deus das outras religiões está só. E o cristianismo diz, você só encontra esse Pai e esse Deus Todo-Poderoso por meio do Filho. O Filho é o único caminho, não há atalho. Não há outro nome entre os homens pelo qual importa sermos salvos, a palavra de Deus diz. E onde eu provo isso? Pelo próprio Novo Testamento. A palavra de Deus no Novo Testamento chama Deus de Pai por volta de 120 vezes. Mas chama Jesus Cristo de Senhor por volta de 350 vezes. Então, para Deus é mais importante ser servo do Filho do que filho dele. Os verdadeiros filhos são escravos voluntariamente. Não esse papo de escravo, não, é a palavra usada mesmo. O Novo Testamento chama Jesus, no grego, de Kyrios, e nós, discípulos dele, de doulos, escravo. Mas qual é a diferença? Eu quero ser. Eu sou voluntariamente escravo do amor. Eu me escravizo a ti.
Não, você pode ir embora. Lembra, o Antigo Testamento já tinha um pouco disso. O servo da orelha furada. Não, chegou agora o jubileu. Pode ir, cara. Está livre. Eles, não, eu te amo, Senhor. E o símbolo era furar a orelha no umbral da porta do Senhor. Servo da orelha furada. Porque quando um crente diz, não, eu sou filho, não sou escravo, ele está falando de privilégios e não de deveres. Jesus e a graça dele não nos livra de Deus, nos escraviza verdadeiramente. Por isso, eu não tratei nessas 2 vezes que eu vim aqui, mas na próxima eu vou tratar. Dízimo ainda é coisa de menino. Porque dízimo pertence aos discípulos de Abraão e Moisés. Se você é dizimista, você ainda é um crente fraco, infantil e muito distante do seu propósito. Se você discute ainda isso, você está dizendo assim, Jesus é igual ou inferior a Moisés e Abraão. Porque o Novo Testamento diz, Jesus, mediador de superior aliança, baseado em superiores promessas. A pergunta é, vai entrar no ringue? Não é do Antigo Testamento, mas o Salmo 23 você gosta. Interessante, né? O que você quer dizer com isso, pastor Anderson? Os discípulos de Moisés e Abraão pararam, o trem deles parou numa estação. Nós começamos dali para frente. A gente não tem ré esse trem. Então, onde eles pararam? Pararam no dízimo. Se eu agora sou discípulo do Criador do Universo, que João disse, pelo poder de sua palavra, tudo foi feito nele, com ele e para ele. Eu sou dizimista. Sou fracassado, cara. A discussão agora é oposta. Amadureci tanto, fui tão profundamente transformado que eu pergunto com o que eu fico. Não é o que eu entrego. Senhor, o que eu posso ficar? Tem empresas na história recente da humanidade. A Colgate foi assim. O cara chegou a 90 da empresa, cara. Está aí, o cara já está morto há 200 anos. Você vai no mercado, está lá. Colgate, cara. Creme dental. Deus, não sou teólogo, não sou pastor, não sou missionário, mas consigo fazer dinheiro. Me honra. Bum. A mãe ensinou o princípio do dízimo. O cara saiu do dízimo para o tudízimo. E agora eu encerro. Você em Jesus. Se você quer ser gente grande, gente profunda, gente transformada, gente de raiz, você não é dizimista. Você é tudizimista. Lembre-se de mim, lembre-se do pastor tatuado. Ah, eu sou dizimista fiel. Menino ainda no berçário. Que o pai não pode chamar para uma reunião de coisas profundas. Quer ver o absurdo? Que prova que a gente não amadureceu? Palavra de dízimo e oferta nos nossos cultos, cara. Era para a gente viver surpreendendo o Pai. Era a primeira coisa que você deveria fazer nas igrejas. A gente está parando a adoração para tentar convencer quem deveria já estar convencido. Gostei da palavra, hoje eu dizimo. A gente está dizendo que a gente é infiel. Hoje eu senti, foi diferente. Hoje eu vou dar. Eu vou pagar excesso de mala até as horas agora, voltando para o Brasil esses 30 dias. Sabe por quê? Porque não se pode obrigar a surpreender e a presentear a quem se ama. Honra e amor não se pede. Se pediu, você está morto. Se pediu, você está fraco. Se pediu, você é menino. Por isso, algumas áreas de sua vida podem estar afundadas. Porque toda hora alguém tem que ficar relembrando os fundamentos das suas alianças. Pastor Anderson, ore pelo meu casamento, minha esposa me pediu divórcio. Óbvio, você é um sonegador.
Como é que faz? Fica de pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu Filho crucificado em nosso favor. Te agradecemos pela tua santa palavra. Te agradecemos porque a tua igreja se reuniu nessa manhã, se reunirá ainda à noite, e pedimos que a palavra ministrada seja recepcionada com mansidão de espírito em nossos corações. E sem dúvida, a palavra produzirá o que o princípio promete. Que a gente ouse te obedecer e assistirmos o que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas. Não queremos apenas ficar mais narrando os testemunhos alheios, as histórias dos livros. Nós queremos protagonizar e escrever a nossa própria história contigo. É o nosso maior pedido nessa manhã. Nos surpreenda, Pai, em nome de Jesus. Marque conosco novos encontros inesperados. Passe a nos incomodar, passe a nos acordar nas madrugadas, nos chamando a lugares mais profundos e íntimos contigo. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo essa igreja local e peço que a prosperidade do reino extravase em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.